Agora está ao vivo. Fala, galerinha do canal Faca na NR. Estamos com o primeiro na resenha de 2022. É isso aí, estamos ao vivo aqui no Instagram Faca na NR. Se você está vendo esta bela entrevista pelo YouTube, você perdeu a oportunidade de assistir ao vivo aqui no Instagram. Então, se você está vendo no YouTube é porque ela já foi. Tá? Então, me segue aqui no Instagram Faca na NR Oficial para você poder assistir todos os na resenhas ao vivo. E hoje a gente vai bater um papo com o Leonardo, falando sobre segurança do trabalho em ferrovias. Vai ser muito bacana. Fala, Felicão! O Félix está recuperado, galera. Está se recuperando bem. Para quem fez aquela corrente de orações lá na nossa resenha do Sartorato, se eu não me engano, que a gente pediu lá para a galera. Deu certo, Felicão. Saiu da UTI, já está em casa se recuperando, não é isso? O Alvarão entrou também. E aí, Álvaro, meu parceiro na época de bombeiro, né? Show de bola, a galera aí já tá entrando. Pessoal, para quem tá me perguntando aí sobre o curso de implantação de segurança do trabalho do zero, aqui na bio aqui do Instagram, tá o link para você poder acessar a página, ou você pode ir do www.facanr.com.br e também acessar lá para você ter acesso ao curso, tá? E se familiarizar. Tenho vários treinamentos em PowerPoint também. Bruno Espada também entrou. Aê, Bruninha! A Bruna lá da CPTM também, trabalhamos juntos lá. Galera, só tá faltando o Leonardo, né? Cadê o Leonardo? Estamos esperando o Leonardo entrar aí, esse grande engenheiro civil de segurança. Trabalhei com o Leonardo também, a gente vai bater um papo sobre segurança do trabalho em ferrovias. A Bruna já esperando. Então, galera, se você está precisando de cursos em PowerPoint, tá, dá uma entradinha lá no YouTube, tenho vários lá expostos. O Leonardo acabou de entrar. Isso aí, deixa eu chamar o Leonardo aqui para a gente começar essa bela live de segurança do trabalho em ferrovias. E aí, Léo, chegou o convite aí, vamos aguardar. Então, galerinha, aí, agora acho que tá certo. Fala, Fabiano! Rapaz, você não envelhece, mano. Cara, não fala. E aí, cara, como estão as coisas? Que prazer em falar contigo, mano. Eu que agradeço aí, cara, você ter participado. Porra. Aceitado participar aqui da resenha, no Faca na NR. Muita informação. Cara, me sinto lisonjeado pelo convite, porque, porra, acompanho o seu trabalho. Te conheço, na verdade, eu vou começar da seguinte forma, fazer uma piada interna, né? Você vai lembrar disso. Fabiano é o primeiro técnico de segurança que fez entrevista fardado de bombeiro. Você vai lembrar disso, cara? Cara, eu não consegui ver em lugar nenhum. Eu tinha que entrar no impacto, né? Esse Fabiano é o ícone. Cara, me sinto muito lisonjeado aí pelo convite. Obrigado mesmo, de coração. Assim, é muito bom. E parabéns pelo seu trabalho, sobretudo, né? Eu acho que é muito importante para a área da segurança do trabalho, pessoas com a sua ideia, com o seu desenvolvimento, com a sua capacidade e, além de tudo, o tipo de informação que é transmitida, né, cara? Porque eu acho que é difícil, é uma área que os conhecimentos são restritos, né, Fabiano? A gente tem muita restrição de informação, todo mundo tem muito medo de passar as informações e, cara, você está aí quebrando paradigmas. Então, cara, parabéns aí, sobretudo. Continue nesse trabalho aí que eu te apoio. Sempre assisto, sempre estou ligado nas lives aí. Muito bacana, top. A Priscila trabalhou com a gente na CPTM também. Aqui, Priscila Poletti, Bruninho Espada, tá todo mundo aí na área. Da CPTM aí. É isso aí. É isso aí, cara. Pra quem não sabe, o Leonardo foi meu primeiro grande professor aí da vida real. Eu não sabia nada, atormentava o Leonardo. Acho que ele até sonhava comigo. Imagina. Que nada, cara. A gente, acho que é o que eu te falei, né? A gente sempre aprende, né, Fabiano? Você, hoje, com a bagagem que você tem, com o tipo de informação que você transmite, você mais aprende do que, cara, do que tudo. Acho que é importante, né? Isso, acho que um dos pontos principais na nossa área é transmitir a informação, né, cara? Acho que, sobretudo, é isso.
Ô, Leonardo, para quem está assistindo a live aí, não é da CPTM, que está em peso aqui, né, assistindo, não conhece o Leonardo, né? Queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho quem é o Leonardo, a sua experiência. Claro, claro. Bem, eu sou Leonardo Augusto, né, Ribeiro Santos, eu tenho 35 anos, sou técnico de segurança de formação, né? Sim, eu sou aficionado, quando a gente estava trocando aquela ideia, né? Pô, mas eu sou técnico de segurança, cara. Sobretudo, acho que é uma das. Foi a função e é a função que me deu bagagem para tudo, para içar novos voos, né? Então, eu sou técnico de segurança de formação, me formei lá em. Puta, vou falar a minha idade agora, né, cara? Me formei lá em 2009, lá no começo de 2009, mas vim da formação técnica. E aí passei da formação técnica, fiz a graduação, né, a graduação civil, então sou engenheiro civil de formação também, e aí fiz pós-graduação na área de segurança, e aí hoje faço especialização na área ambiental, faço gestão de projetos, aí você vai, a gente vai, dando continuidade. Que nada, cara, que nada. Ô, Léo, e para a galera que está assistindo a gente, cara, como que você foi parar na segurança do trabalho, né? O que te levou a procurar entrar nessa área? Muita gente às vezes está assistindo a gente, admira a profissão, tem interesse de entrar. O que que te levou você a entrar na área? Cara, foi mais ou menos assim, eu passei uma época meio desfocado, né, profissionalmente, eu estava meio, assim, perdido, sem muita direção profissional, né, e eu fazia vários cursos ligados à área da tecnologia, e meu pai, nessa época, já trabalhava em obra, né, meu pai, ele é operador de guindalto, né, como profissão hoje, me orgulho muito disso, foi o cara que me ajudou, me deu o norte na área da segurança. E aí ele, um belo dia ele falou, ó, por que você não faz o curso de técnico de segurança? Aí eu falei, o que é isso, né? Eu falei, o que esse cara faz? E aí, não entendi. Trabalho armado, não trabalho armado? Eu falei, trabalho armado, o que é isso, né? E aí, cara, assim, comecei a pesquisar sobre a área, quais eram as principais atribuições, como o trabalho desenvolvia, né? Onde eu poderia atuar como profissional da área. E aí me deparei já dentro do curso, cara. Porque foi uma época que eu estava meio, né, sem norte profissional, entrei na área sem conhecimento algum, assim, não tinha relação nenhuma com obra, com nada. E aí acabei, então mais por indicação mesmo, indicação do meu pai, que me deu esse norte dentro da segurança do trabalho. Legal. E como que apareceu a oportunidade para você entrar na ferrovia, cara? Porque é uma área extremamente restrita, né? É difícil você encontrar um técnico de segurança que tem experiência na ferrovia, metrô, essas áreas aí. Pois é, cara. Sim, concordo contigo. Existem várias empresas, mas é um segmento bem específico, sim. Na época quando foi mais ou menos o seguinte, em 2000, eu concluí o curso de segurança do trabalho em 2009, e aí eu começo a trabalhar numa consultoria de segurança a partir de 2010, e o coordenador na época, ele virou coordenador de uma escola de formação técnica na Zona Norte de São Paulo. E aí ele falou, pô, Léo, tô com a turma lá de segurança do trabalho, você não topa dar aula pra gente? Eu falei, pô, cara, vai ser um novo desafio, né? Eu falei, vamos lá, né? Eu sempre topei os desafios profissionais, eu falei, vamos embora. E aí assumi uma turma lá como professor na época e conheci hoje ela é amiga, né? Apesar de não ter tido mais contato com ela faz tempo, mas aí ela falou o seguinte, ó, eu conheço uma engenheira que eu estava no papel de professora, ela no papel de aluna, então ela falou, vou te apresentar uma amiga que é engenheira da CPTM e tal. Você topa? Eu falei, topa, demorou, vamos. Aí marquei esse bate-papo, né? E aí fui até essa engenheira, puta, minha amigaça hoje, né? Tenho uma admiração profissional por ela muito grande.
E aí ela falou, cara, nessa época eu estava na consultoria, já trabalhava na consultoria, né? Ela falou, ó, vamos, você topa trabalhar na ferrovia? Eu falei, topo, de qualquer condição, aí eu topo. Eu não sabia nem o que era ferrovia, eu falei, topo. E aí estou, né? Então, isso já se passaram, o quê? 11 anos, cara. Pô, que legal, muito tempo, cara, muito tempo. Ô, Léo, aí assim, cara, vamos entrar na parte de ferrovias agora, né? Claro. Para a galera que está assistindo a gente, que tem curiosidade, né? Às vezes a pessoa recebe uma oportunidade na ferrovia e vai pesquisar alguns vídeos e acaba entrando esse vídeo no YouTube e ela começa, né, a dar uma pesquisada. Falando sobre ferrovias, cara, quais são os riscos mais relevantes que você acha, assim, bacana mencionar de uma forma geral? Depois a gente vai dar uma desmembrada. Mas de forma Claro, geral, para quem claro. está assistindo agora, cara, que risco que eu vou me deparar na ferrovia aqui? Quais seriam esses riscos, assim, que você indicaria? Fabiano, eu posso especificar 2 riscos que são os principais. Uhum, E, claro, né, entenda, quando eu falo principal, isso está dentro de um contexto muito grande, né? uhum. Mas 2 riscos principais é o risco de atropelamento, né? Que aí a gente envolve as áreas operacionais e o risco de choque elétrico, cara, porque você sempre vai se deparar com esses 2 principais riscos quando você fala de ferrovia e operação, né? Então, obviamente, eu estou falando, isso está dentro de um contexto, né? E aí a gente começa a entrar dentro das especificidades de cada setor, de cada área, né? Entendi. Enfim. Aí, quando a pessoa está assistindo e ela fala assim, pô, mas risco de atropelamento, eu acho que é fácil da pessoa imaginar, né? Que são aqueles trabalhos ao longo da via que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente. Choque elétrico, galera. Para quem nunca, né, trabalhou numa ferrovia, da onde seria esse choque elétrico, esse risco do choque elétrico principal? Nós temos risco de choque elétrico tanto para a rede de abastecimento da ferrovia, né, que é por onde o trem se locomove, né, então o trem se locomove nos trilhos, mas tem a rede aérea que alimenta o sistema de energia de tração do trem, e nós temos o risco de choque elétrico dentro de subestações e áreas energizadas, né, cabines seccionadoras, salas técnicas, enfim. Show de bola. E aí o cara pode estar se perguntando, né, o profissional que está para entrar numa área dessa. Você já deu 2 riscos principais. Quais seriam assim as medidas de controle, cara, que você daria de dica para esse profissional? Ó, você já tem dois riscos principais que, se você chegar nessa área, você vai ter que se atentar, né? Pô, ó, atropelamento e parte elétrica. Mas e quais seriam as medidas de controle que você daria de dica? Ó, se você chegar numa situação dessa, vai dar uma olhadinha nisso daqui que é o que você vai precisar, para quem não tem experiência nenhuma, né, na área. Não, perfeito. Excelente sua pergunta, né? Obviamente que assim, Fabiano, quando a gente fala de ferrovia, a gente fala de procedimentos de trabalho, né? Então, quando a gente fala de risco de atropelamento, mas você perguntou, né, onde existe o risco de atropelamento? Existe o risco de atropelamento nas áreas operacionais onde tem circulação de trem. Mas como é concedido, né? A gente precisa primeiro se questionar como é concedido os acessos, né, essas áreas operacionais. Então, você tem todo um procedimento para estar dentro de uma área operacional. Existe o risco de atropelamento? Sim, existe o risco de atropelamento. Aí, agora, voltando à sua pergunta, né? Como você mitiga esse risco? Atendendo os procedimentos operacionais. O que seriam procedimentos operacionais? São procedimentos que estabelecem a sua permanência nos locais que existem os riscos, né? Obviamente, quando a gente fala de ferrovia, hoje, assim, vamos nos manter restrito aí em falar ferrovia, né? Para não falar nomes, né? Enfim. Mas quando você é dado concedido um acesso para você ir para uma área operacional, você se atenta ali a todos os procedimentos estabelecidos, você tem distanciamento da via operacional, você tem dispositivos de segurança a serem aplicados, né, para que você restrinja uma área de trabalho, você tem procedimentos operacionais pela própria ferrovia a serem executados
antes do início das atividades. Então, você tem uma gama de procedimentos que, cumpridos, e aí você elimina todos esses riscos que você está exposto, seja ele de atropelamento, quanto o risco de choque elétrico também. Né? Agora, voltando à sua pergunta, vamos falar dentro de uma subestação, né? Quais são os procedimentos de trabalho a serem seguidos dentro de uma subestação? Pô, está energizado a área? Aí são questionamentos que você deve fazer prévio, né? Ah, a área está energizada, pô, mas precisa de desligamento? Se não precisa de desligamento, qual o procedimento que eu vou seguir? Né? Tem procedimento de trabalho? Existe, não existe? As pessoas são capacitadas? Enfim, você entra. Então, dessa forma, você consegue eliminar, sim, os riscos nessas atividades. Legal. Eu lembro quando a gente estava trabalhando na ferrovia, né, e agora a gente vou desmembrar bem, para ver se a gente consegue dar o maior número de detalhes possível para a galera que está assistindo, porque muita gente que não tem experiência acaba tentando entrar nessa área, ou entra na área, ela vai buscar vídeos no YouTube, né? E não tem muita coisa referente à ferrovia. E aí eu acho bacana a gente explicar. Tinha 3 gerências básicas, né? Onde a gente trabalhava. Tinha a parte de fiscalização de obras civis, que era a construção de estações, passarelas, né? Aí tinha a rede energizada e tinha trabalho ao longo da via. Vamos falar um pouquinho sobre as estações, né? Construção e reforma de estação e passarela. Porque pode ser que a pessoa se depare, né? Que é uma obra civil, mas dentro de uma ferrovia. Quais são os maiores riscos, cara, que você encontrou quando você foi fiscalizar, né? E participar desse tipo de atividade? A gente focar nas estações e passarelas aí. Fabiano, assim, as principais dificuldades, cara, que a gente encontra corriqueiramente, obviamente que atividades especiais, né? Vamos caracterizar assim, atividades especiais, seja um trabalho em altura, espaço confinado, né? Utilização de máquinas, equipamentos, e aí quando você fala de atividades especiais, você aumenta mais o risco quando tem envolvimento com as áreas operacionais, que seriam as áreas operacionais. Então, por exemplo, a rede energizada, né? A rede aérea, ela está energizada? Você vai executar um trabalho em altura, ela tem envolvimento com essa área operacional, né? Você vai utilizar uma máquina e um equipamento, que seja uma retroescavadeira, uma PC hidráulica, qualquer equipamento que seja, né, de força motriz, ela tem envolvimento com a área operacional, né? Quais são os seus principais impactos? Então, você já tem o risco da própria operação, da própria atividade caracterizada ali como especial, né? Você já tem a habilitação, requer todo um trabalho, e você também tem o envolvimento com essas áreas operacionais, então, quer dizer, aumenta mais o seu risco. Então, cara, basicamente, as principais dificuldades para a obra civil hoje, que a gente encontra aí, né, enfim, do histórico aí, são as atividades especiais, né, que seja trabalho em altura, espaço confinado, máquinas, equipamentos, acho que é a principal dificuldade. E aí, quando tem envolvimento com a área operacional, então aí aumenta muito mais os riscos da execução. E aí, em contrapartida, exige do profissional ali requer mais controle, mais monitoramento dos riscos para que a atividade ocorra de forma segura. Quando você está falando parte operacional, né, para a galera que não, às vezes nunca trabalhou na área, você está se referindo, o pessoal, para quem está assistindo, aonde circula o trem, o próprio trilho ali, né? Então, às vezes a estação, né, ela está sendo reformada, ou ela está sendo construída, e você tem máquinas ali do lado do trilho, né? Então, toda vez que você fala área operacional, para o pessoal poder entender, aquelas atividades que se aproximam muito da via férrea, né? Isso. Me corrija aí, porque às vezes é tão comum, é tão corriqueiro falar sobre os assuntos que... Né, mas justamente, esse é o ponto, né? Quando a gente fala assim, você fala de obra civil hoje dentro da ferrovia, existe aspectos de liberação para início das obras, né? Então você tem aí, vamos dar um exemplo, uma reforma e uma ampliação de uma nova estação. Ela requer o deslocamento dessa estação, né, para uma estação provisória, para daí você começar a execução da sua obra, né, que seja reforma, que seja ampliação. Então você desloca o sistema operacional para essa estação provisória, né, onde tem
o acesso de pessoas ali ao trem, enfim. E aí, concluída essa obra, você retorna para a nova concepção da obra, né? Então, quando você fala de obra, você fala de liberação. Então, existem diversos procedimentos a serem seguidos antes dessa dita, né? Dessa tal liberação de obras. Então, existe uma série de instrução de serviços, existe uma série de procedimentos que aí envolvem todas as áreas operacionais para que seja dada essa concessão e a obra inicie. Então, sempre que a gente fala de obra civil, né, obra civil, estação, a gente tem envolvimento com a área operacional. Até você tem também, Léo, que até para quem não tem essa noção, você tem muitas vezes a reforma da estação e você tem os passageiros ali passando, né? Você tem essa interferência também, né? Que você tem que se preocupar não só com o risco da obra, mas o acesso que essa população vai chegar até o trem, aonde muitas vezes tem que passar pela obra, né? A gente, inclusive, a grande parte das pessoas que estão aqui online deve saber disso e acessam a própria estação Barra Funda. A gente está tendo uma reforma grande lá no piso das áreas operacionais, das plataformas. É uma área que tem envolvimento com a área operacional, porque existe acesso de pessoas, né? Existe acesso do trem, existe acesso de pessoas, né? Nossa, eu parei uma obra da escada rolante para mandar embora. Você lembra, né? Seu nome está gravado em muitos lugares, Fabio. Muita gente me conhece ainda lá naquela ferrovia. Muita gente me conhece ainda. Rapaz, eu interditei a escada rolante na Barra Funda. Nossa, foi um inferno. Não, mas a gente brinca assim, mas é de extrema importância, né? Quando você fala área operacional, existe, além dos fatores que a gente comentou de risco, existe esse fator humano, né? Que é envolvimento de pessoas, enfim, isso aumenta muito mais a preocupação, porque você tem utilização de equipamentos manuais ali, você tem equipamentos de forças motrizes, tem pessoas passando, então sua delimitação de área, isolamento de área tem que ser muito mais restritivo do que, enfim, existe... Eu estou me habituando a essa plataforma aqui, mas na Barra Funda existe muita especialização em segurança. Olha lá, alguém falou que, ó... A Dani já está puxando a orelha aqui do Leonardo, ele já vai providenciar amanhã 2 placas de sinalização da Barra Funda. Já achou o responsável. Já achou o responsável. Eu não estou lá, mas eu sei quem está e eu vou dar uma orientação sim. Deixar. A Kelly, a Larissa, a Dani, Michele, a Letícia, a maior galera entrando aí. Ô, Léo, não conformidade, cara, que você está na obra e muitas vezes você abre uma não conformidade para pedir uma correção. Na parte civil, construção civil, para a galera que está começando, tem algumas que você sempre aparece, cara, só muda o canteiro, mas é só chegar, é batata, você vai chegar lá e tá lá. Algumas não conformidades mais frequentes para você dar de dica para a galera aí que está começando? A gente pode elencar várias aqui. Aquela rotineira, aquela que é fato. Só muda o endereço. Só muda o endereço, né? Cara, vamos começar do canteiro, né? Assim, falar de canteiro, a área de ocupação do canteiro é uma área que poucas empresas atendem os itens normativos, né? Então, a área de vivência é um item fatídico a erro, assim. Você sempre vai identificar sanitários com deficiências, né? Ausência de fornecimento enfim, agora com essa pandemia, ausência de fornecimento de álcool, vamos lá, lixeira sem tampa, essas coisas que são triviais, assim, que são itens normativos, né? Já está descrito o que você tem que seguir ali. Você pegar a caracterização da NR18, você vai ter ali a receitinha, cara. Pega a receitinha do bolo lá e executa. Então, para a obra civil... Organização e limpeza, né? Das áreas de organização e limpeza. Organização e limpeza, quando começa o ápice da produção ali, a produção está em alta, a organização e limpeza peca muito, e aí você começa a utilização de formas, né?
forma, desforma, que é prego na madeira, prego jogado, áreas com risco de materiais perfurantes, enfim, são essas coisas que são triviais na obra, que todo canteiro você vai achar, e todo canteiro você já deixa aquela não conformidade aberta ali, você faz muda o logo lá, né? Legal. Léo, referente, cara, a trabalho ao longo da vida, tá? Que eu acho que para quem não é desse mundo, né, e quer entrar, ou às vezes recebeu uma oportunidade de trabalho e vai entrar, eu acho que é a maior preocupação, porque construção civil, mesmo tendo dentro da ferrovia, os riscos, né, é pouca coisa que vai mudar só quando chega muito próximo da via do trem mesmo. Mas ao longo da via, cara, quais são os maiores riscos que você poderia linkar, agora especificando aí, para a galera? Pessoal, ó, você vai trabalhar nisso? O que você atentaria, pessoal? Que você daria uma dica aí? Só dando uma olhada nos comentários, a Kelly comentou armários quebrados, banheiros sem portas. Kelly, são as não conformidades que a gente abre de rotina, né? Isso aí. E um abraço, Kelly, né? Pô, faz tempo que eu não falo contigo. Forte abraço. Cara, falando de via permanente, né? Vamos lá. Sim, existem vários procedimentos, né, a serem seguidos, mas vamos voltar um pouquinho, né? Como aquilo que eu falei antes, né? Hoje a ferrovia, ela tem o seguinte entendimento. A prioridade é a circulação do trem, obviamente, né? Então, a área operacional e a ferrovia, ela entende que a circulação do trem é prioridade. Os trabalhos que são realizados, eles são realizados mediante a circulação do trem, né? Então, para que você esteja em uma área operacional ao longo da via, você primeiro precisa entrar numa reunião de concessão dessa liberação de acesso, a gente chama de liberação de acesso, né? Você faz uma solicitação para você estar dentro de uma área operacional, e aí existe um núcleo, né? Um núcleo inteligente lá junto com o controle operacional da ferrovia, e aí ele vai verificar quais são as áreas que estão envolvidas ali as áreas de interesse envolvidas naquela atividade. Então, pô, tem o Fabiano, tem o Leonardo, tem a Keren, que está com interesse de trabalhar num ponto X da ferrovia. Olha, você vai trabalhar em tal período, a Kelly vai trabalhar em tal período, o Fabiano vai trabalhar em tal período. Então, dada essa liberação desse acesso, as pessoas vão para o local de trabalho, né? Obviamente, com essa concessão, com essa liberação em mãos, e aí sempre tem uma persona, né? Uma pessoa responsável ali, a gente chama de fiscal de obra, né? Que é aquele cara que vai ligar para a área operacional e vai falar, olha, eu estou aqui, existem 10 pessoas envolvidas na atividade, essas 10 pessoas eu quero abrir a solicitação de acesso número tal, e aí a pessoa que está lá no controle operacional, ela sabe quais são as áreas envolvidas, já sabe porque já tem essa aprovação prévia, e aí é dado esse acesso. Mas obviamente que, como eu te falei, o foco principal é a circulação dos trens. Então, se por alguma eventualidade você está naquele trabalho ali ao longo da via e tiver a necessidade de passar o trem, você ali executando a sua atividade, você precisa se locomover, né? Você precisa se retirar, na verdade, dessa área operacional para que o trem possa seguir aí ou passar nessa área. Então, áreas que envolvem, né? Assim, quando a gente fala trabalho ao longo da via, existe primeiro essa liberação, né? Isso é crucial, que as áreas estejam envolvidas, as pessoas tenham ciência disso, e, obviamente, você atenda todos os procedimentos operacionais para estar ali naquele trecho, né? Que existe uma série de procedimentos, cara. São procedimentos aí que delimita e te dá o acesso de entendimento para estar naquele local. Vou te dar um exemplo, né? São procedimentos que falam sobre caracterização de placa de sinalização, são procedimentos que te definem como usar um dispositivo de confinamento, quais são as medidas a serem seguidas, adotadas, né? O que é um cavalete de interdição, qual tipo de sinalização você vai usar para via, como que o maquinista olha a sinalização de via, né?
Isso é muito importante. Eu levei muito tempo, mesmo na ferrovia, para descobrir isso, né? Que existe um tipo de placa de sinalização, e existe uma posição correta que o maquinista ele vai ter o visual ali daquela sinalização viária, ou daquela sinalização da ferrovia, ele vai conseguir entender que existem pessoas trabalhando naquele local e ele precisa reduzir a velocidade, precisa parar, enfim. Você tem deixa eu ver aqui, Josana entrou, tem um comentário aqui, deixa eu ver se consigo pegar. Até hoje não entendo porque só na estação Vila Matilde fizeram aquelas portas para segurança, porém só tem uma estação. Só tem uma estação. Não sei qual é essas portas. É algo semelhante com a linha amarela, será? Não sei. A linha amarela é top, né? Mas aí já é para o usuário, né? Para não ter acesso à queda no trilho, né? A CPTM deveria ter também, né, cara? Um projeto desse de chegar na estação e ter aquela porta, né? Como tem na linha amarela, né? Sim, sim. Inclusive, isso é um risco muito grande para os usuários, né? Hoje, as pessoas que acessam a plataforma, tive diversos casos aí na mídia, né? Falando sobre pessoas que caem na via, né? Que são empurradas, enfim. E aí, realmente, eu concordo, eu conheço ali a Vila Matilde, né? Da região do metrô, e essa porta é realmente um dispositivo de segurança, né? Então, ela mantém-se fechada até a chegada do trem, ou do metrô, né? Chegou o metrô ali, ela faz o acionamento de abertura e tem o acesso das pessoas até o metrô, e aí, posterior, ela fecha, delimitando essa área, né? Eliminando esse risco operacional de acesso à via, né? Legal, legal. Obviamente, A Lilian entrou. A Lilian foi a que te deu a oportunidade lá, né? a Lilia Mihaslovskis, ela é A minha Lilian, professora, minha eterna professora. não conheci, mas escutei muito falar da Lilian na gerenciador. Sim, cara, poxa, a Lilian tem uma admiração profissional muito grande pela Lilian. Ô, Um Léo, abraço, Li. para a Claro. galera que vai começar aí acompanhando uma atividade ao longo da via, né? Aquele pessoal que está trabalhando lá ao lado do trilho do trem, quais são as não conformidades mais frequentes que você acaba quando você vai fiscalizar uma atividade dessa, né? Eu lembro que a gente saía às vezes andando na brita, né? Chegava até as atividades. Quais são as não conformidades mais frequentes que você encontrava e que você pode dar de dica para uma pessoa que está começando? Cara, as não conformidades, como eu te falei, elas são muito corriqueiras, né? Mas é a falta do cumprimento dos procedimentos operacionais. Acho que a principal não conformidade, assim, que norteia principalmente o trabalho ao longo da via é, é a caracterização do trabalho ao longo da via. É o procedimento operacional. Existe um procedimento para você estar ali. Então, se existe procedimento, ele deve ser cumprido, né? Obviamente, quando você fala de não conformidade, seria um descumprimento. Mas, então, cara, é o procedimento operacional. É fatídico, assim. Trabalho, quando como que eu falo? Quando ele é Uma conceptivo, a pessoa pegar o procedimento, ler ele inteiro, porque aí você vai ter, como você mencionou, né? Que placa que tem que estar onde, como que tem que estar essa placa, distanciamento, né, da placa da frente, porque para a galera que não tem noção, né? Você tem uma frente ali a tantos metros, né? Já tem uma placa de identificação para o maquinista, o circuit, né? Também para você evitar que a pessoa acesse a via do trem, né? Ele lê isso, tudo isso aí, né? As medidas de é, controle. e é legal você falar sobre esse assunto de procedimento, Fabiano. Assim, o mesmo procedimento que você aplica na linha 7 não é o mesmo procedimento que você aplica na linha 8. Então, existe diferença. Então, os procedimentos eles são separados por pares de linhas hoje. Então, você pega ali a linha 7, 10, 11, 12 e 13, ela tem um procedimento operacional. Quando você fala de emplacamento de via. Já a linha 8 e 9, ela tem um outro procedimento, né? Ele versa sobre os mesmos itens, mas ele tem Legal. pequenas diferenças até pelo sentido que o trem ele vai seguir na via. Então, você tem ali a diferença da mão inglesa, né? Então, pera lá, o trem se locomove no sentido qualquer que seja aí do lado esquerdo da via.
onde eu devo colocar a minha placa de sinalização de via? Esse procedimento vai te dar esse norte. Né? Até Qual que é porque o maquinista, né, vai conseguir visualizar melhor, né? Isso. Ali, cara, o emplacamento de via, eu diria que ele é a regra do jogo, porque é nele que o maquinista ali, de forma visual, vai conseguir identificar que existem pessoas dentro dessa área operacional. Né? Existem pessoas trabalhando. Então, é crucial você manter distanciamento, você manter a caracterização das placas ali, né? Conforme estabelece esse procedimento operacional, né? Existe altura, existe cor de fundo, existe cor de letra. Ele é muito específico e muito detalhista, assim, porque é o que já é passado para todas as pessoas que estão envolvidas nessa operação de conhecimento. Então, o maquinista ele já sabe que quando ele identificar uma placa de fundo amarelo com a letra preta, né, ele já sabe que é um alerta para ele. Então, opa, quando ele vê uma placa de fundo preto, já é uma placa operacional, ele já sabe que já é corriqueiro ali, de limite de velocidade, enfim, mas uma placa de fundo amarelo já tem. Então, está escrito dentro desse procedimento. Então, é crucial que as pessoas que trabalhem ao longo da via tenham pleno entendimento desses procedimentos operacionais. Então, é você pegar o procedimento, saber em qual via você está, né? E aí, saber essa diferença que as linhas 7, 10, 11, 12, 13 tem um procedimento de emplacamento de via, a linha 8 e 9 também tem um outro procedimento. Então, você não vai usar o mesmo procedimento em todas as linhas. Não, show de bola. Até uma curiosidade para a galera que nunca trabalhou na ferrovia, né? Isso daí, na primeira semana, eu escutei, eu não acreditei, e depois, quando você está trabalhando na via, você não escuta o trem chegar, né? Por isso, os atropelamentos, né? Então, me falaram, e eu ficava pensando, falei, pô, mas é impossível você estar no trilho e você não escutar o trem chegar, né? O som, ele não se propaga para frente, né? Ele vai para os lados e o trem acaba acertando a pessoa e muitas vezes o cara não acredita que ele não consegue escutar o trem chegando. Sim, por uma questão física, o trem emite ruído lateralmente, né? E aí, Fabiano, aproveitando o gancho da sua colocação, quando você fala de não conformidade, né? Por exemplo, esses procedimentos operacionais recentes, eles sofreram uma modificação. Por quê? Diante de vários casos, né? Você está na via ali, você tinha um emplacamento, então tinha diversos, porque é algo visual, né? O maquinista ele precisa identificar de forma visual. Então, como é algo muito suscetível, às vezes a pessoa está no trecho e aí o cara não coloca na altura correta que o procedimento estabelece, o maquinista, por eventualidade, não consegue visualizar essa placa, e aí vamos colocar uma eventualidade, ele fura essa placa de sinalização, e existem pessoas trabalhando na via, é um risco. É um risco. Aí é onde existe o risco de acidente, né, que é o risco de atropelamento. Então, hoje, cara, esse procedimento operacional modificou, e hoje você já tem a pessoa do apit. Então, ali, lá no início da sua sinalização, você obedecendo todos os distanciamentos, você tem um apit com a bandeirinha ali, identificando de forma visual para o maquinista que existe alguma restrição naquele trecho. E aí, obviamente, depois do apit, você tem todo o emplacamento operacional para que o maquinista consiga, de forma visual, identificar que existe pessoas trabalhando no trecho. Então, galera, para você que está assistindo, eu acho que a principal dica, Léo, que você deu para trabalho ao longo da via, pô, eu chegar na frente de trabalho e a primeira coisa que eu tenho que perguntar, cadê o procedimento de trabalho da sua atividade, e aonde você vai ler todas as medidas de controle e você vai fazer como se fosse um checklist. Ó, tem que estar essa placa em tal lugar, em tal altura, né? Então, tudo tá ligado, galera, para você que está começando, ao procedimento de trabalho. É ali onde você vai ter todas as informações. O procedimento operacional e assim, obviamente que existem outras normas que vão te dar um norte sobre a execução de obras ao longo da via férrea, né? Existem normas também que vai te falar quais são os equipamentos que você deve portar, né? O que você deve compor como equipamento de proteção individual para que você também esteja na frente de trabalho, né? Se você precisa portar um colete, tudo que seja relacionado ao visual, né?
Então você tem que estar identificado, você tem que estar de colete, refletivo, né? Porque você tem trabalhos noturnos ali que exige, né, uma atenção muito maior do maquinista para as pessoas que estão envolvidas nessa atividade. Então, além do procedimento operacional, você tem também normas e serviços que te dão um norte aí para a execução dos trabalhos ao longo da via férrea. E outra dica também, Léo, é que muitas vezes, né, a pessoa ela não pode deixar de se atentar que não é só o trem, né, aqui em São Paulo, por exemplo, não é só a CPTM que corre no trilho, né? Às vezes você está à noite, né, o trem está fechado, mas você tem carros de manutenção que percorrem a via, né, muitas vezes em horários onde, né, o trem de passageiros não está mais rodando. Você tem trem de carga, né, que às vezes também passa, né? Ainda tem, né, trem de carga passando ou não? Na minha época. Sim. Então sim, você tem. Sim, tem sim. Também. Ô, Léo, você pegou também trabalho aí, como você mencionou, em subestações de energia na linha férrea. E esse tipo de atividade também, né, não é tão comum assim, né, da gente conseguir trabalhar nessa área. Para quem também está começando aí, quais são as maiores dificuldades, maiores riscos que você acabou se deparando quando você foi para essa área de energia na linha férrea? Cara, a principal dificuldade, Fabiano, vou falar de uma forma bem abrangente, tá? São os profissionais que estão ali naquela atividade, ele entender como funciona todo o contexto do trabalho. Né? De que forma eu falo isso? Você está falando de trabalhos em áreas energizadas, né? Vamos falar de uma atividade relativamente simples. Lançamento de um cabo. Um cabo que alimenta uma subestação. É um trabalho relativamente simples. O que você vai ter de atividade ali? Você vai ter uma bobina com os cabos e, obviamente, você vai precisar lançar esses cabos, né? Para fazer passagem em eletrocárias, eletrodutos, enfim, até o seu ponto de conexão. Porque eu falo sobre a principal dificuldade é entender o processo. Né? Acho que os profissionais dessa área, né, a área de energia, eles precisam entender o contexto do trabalho. Dentro dessa atividade que eu te comentei, uma atividade relativamente simples, um lançamento de um cabo. Mas como que é o contexto dessa atividade? Né? Você tem o prévio. Qual que seria o prévio? Então, você como cliente, você vai comprar um material, obviamente que você vai até o local para fazer uma análise do seu equipamento. Falando de cabo energizado, você tem um tipo de teste que é feito no cabo. Né? Existem vários nomes, enfim, chamam de high pot, megar os cabos. O que seria megar os cabos? Você aplicar uma tensão de carga, obviamente que isso está ligado dentro de um contexto técnico, mas é você aplicar dentro desse cabo, é estressar, né, que a gente fala, estressar esse cabo ao máximo para ver se ele resiste à capacidade de carga que você vai aplicar, é o que você está contratando. Então, acho que o profissional da área da segurança precisa entender esse contexto, porque muitas vezes você foca só na execução do lançamento dos cabos, mas quem são as pessoas que vão até essa fábrica fazer esse monitoramento? Né? Será que existe, dentro desses documentos, existe essa especificação de risco? Existe o risco, obviamente. Você vai até o local, você se locomove até uma fábrica, ou qualquer local que seja, vai fazer uma inspeção de trabalho. Então, acho que o principal ponto aí é gestão de processos, cara. É a gente entender que não é somente uma atividade relativamente simples, é lançamento de um cabo. Então, quando você faz o teste de megar os cabos, né, falando de eletricidade, você aplica uma tensão muito alta de energia e existe esse risco. Então, você faz isso lá no processo de fabricação. Quando esse cabo vem para a obra, ele também é aplicado esse mesmo teste. Então, existe esse risco também. E aí, será que você da área da segurança está monitorando esse aspecto? Então, é super importante. Ou você vai só focar na atividade de lançamento dos cabos? Então, acho que essa é a sacada. Entender todo o processo e aí você realmente mensurar quais são os riscos por fase. Né? Estar ligado nesse nível de detalhe das atividades e, obviamente, você propor ali as medidas de controle, controlar a sua área, ter essa gestão
de todos os processos, de todas as etapas, e assim, porque, obviamente, quando a gente fala de energia, a gente fala de um risco que a gente muitas vezes não consegue visualizar, né? É um risco Uhum. que, é o que a gente fala, não tem cheiro, não tem nenhum aspecto É, visual. referente a, por exemplo, a EPIs para se trabalhar dentro de uma subestação de energia. A gente está falando da ferrovia, mas acredito que fora também deve ser mais ou menos a mesma coisa. Para quem está começando, quem está estudando aí, existe um EPI específico quando você vai trabalhar dentro de subestação de energia que esse profissional aí tem que se atentar? Existem vários equipamentos de proteção individual. E aí eu volto a falar um pouquinho sobre esse tópico anterior, Fabiano. Assim, acho que o ponto para a galera que está aí em nova formação, né, está ingressando na área, é assim, entenda o seu processo de trabalho. Esse é o principal ponto. Quando você entende o seu processo de trabalho, muitas vezes você pode segregar as pessoas que vão executar. Então, aí a gente fala de risco, a gente fala de procedimentos de trabalho, mas específico ali para a área de área energizada, né, que foi a sua pergunta, existe o próprio uniforme para eletricista, né, com fator de proteção de risco, aí a gente vai falar de um risco 2, né, que é um risco de proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Existem botinas específicas, né, luvas isolantes, mas assim, existem mangotes, porque muitas vezes o profissional ele vai acessar uma área que ele não tem o contato direto na área energizada somente com a mão, né, mas ele tem contato dos braços, né, os membros superiores ali. Então existem mangotes isolantes, né, que vai mitigar o risco de eletricidade. Hoje existem até cinturões de segurança aí contra risco. Ele vai te ajudar, né, as áreas, assim, dentro de uma área de risco de eletricidade, vai te mitigar o risco de trabalho em altura, como também o risco de choque elétrico. Mas Não. aí, desculpa, não ouvi. Pode continuar. Tá. Mas o principal cara, é ter equipamentos para fazer testes, né? Então, assim, prévio às atividades, né? Os seus procedimentos de trabalho, como estão, né, cara? Tá rolando, né? Existe procedimento de trabalho, está sendo cumprido, né? Existem ali profissionais dentro do seu ambiente capacitados para a execução do trabalho. Eu acho que, além do equipamento de proteção individual, a gente tem que se atentar a isso. Eu acho que é um ponto importante para a galera que está começando na área, aí sim. Não, legal. Ô, Léo, parte de documentação, né? A gente sabe que a gente, né, recebia lá muitas empresas contratadas, né, para trabalhar na ferrovia. Para o pessoal que está começando agora, você teria, assim, de cabeça, assim, algumas dicas de documentos que um técnico de segurança deve solicitar de uma empresa contratada? Né? O básico, assim, tá? Não vamos entrar mas o básico, assim, tá? Por exemplo, um prontuário de funcionário para entrar numa subestação, o que ele precisa ter, né? Às vezes, para quem está começando agora, não tem muito essa noção aí. Vamos citar, como a Não, gente está falando hoje em dia, imagine que você vai receber uma subcontratada para executar uma atividade dentro de uma subestação. Quais seriam, assim, os documentos básicos que já de bate pronto um profissional deveria solicitar? a ovelha negra da obra ali, né? A ovelha negra são os documentos de segurança, né, cara? A gente tem uma dificuldade muito grande que assim, acho que me incluo nessa também, que é o entendimento, né? Muitas empresas, muitas vezes, hoje, né, nos dias de hoje, uma empresa alegar desconhecimento eu não entendo como possível, mas existem dois pontos aí que eu vou falar sobre isso, sim. Mas os principais documentos que a empresa deve apresentar para início de uma atividade, e ela também por si só, e porque isso é uma legislação, né, a gente está falando de legislação, a empresa precisa ter, são os programas, né, obviamente que muito bem estabelecidos dentro da empresa. Quais seriam esses programas, né? O PPRA, é um programa de prevenção de riscos ambientais, e obviamente que esse programa esteja sendo cumprido e executado dentro da empresa, né, Fabiana? Que ele tem ali
toda a sua legalidade sendo implantada. E aí, quando a gente fala de programa de prevenção, a gente fala de programa de controle médico saúde ocupacional, que seria o PCMSO, né? Também muito bem aplicado. E dentro desses dois programas, saindo para a parte de prontuários, a gente tem o atestado de saúde ocupacional, né, sendo emitido para cada funcionário, né? A gente tem a parte de controle de prevenção, né, com a ficha de registro, né, que aí vincula, estabelece o vínculo empregatício entre empregador e empregado, né, o registro na carteira de trabalho, a ficha de registro. E aí, saindo do PCMSO, a gente tem o atestado de saúde ocupacional, né? Ali, cada funcionário com seu exame devidamente elaborado, estando associado ali ao seu programa de prevenção de riscos ambientais, o PPRA, dentro de um prazo, e ele estando um prazo legal, né? Conforme estabelece a NR7 lá, a renovação anual. Então, são basicamente uma ordem de serviço, né? Associada ao risco do PPRA, uma ficha de EPI. Vocês estão recebendo o PGR lá já ou não? Porque assim, a gente sabe que já está sendo exigido o PGR, mas na prática mesmo ainda não, né? Eu estou recebendo porque eu faço análise de documental também em outro setor, mas ainda está vindo os PPRAs, né? PGR não vi nenhum ainda. Não, PGR ainda não, acho que a gente teve esse período, tivemos várias portarias aí que meio que travou aí a liberação do PGR, né? Agora a gente recente teve a liberação da portaria que deu aí início ao PGR na prática, de fato, né? Então a gente tem a atualização da NR1, da NR7, da NR9, da NR18, então aí essas siglas agora, PPRA, PCMSO não, mas PPRA, TCAT aí já muda de figura, né? Mas não recebi ainda, Fabiano. Diria que eu estou ansioso para receber, né, para ver aí qual que vai ser a atualização do mercado quanto a isso, mas não recebi ainda, cara. Porque é legal falar isso, porque assim, né, a história do momento nos sites aí, em todos os canais é o PGR, né? Só que é o que eu falo, né? Eu falo assim, galera, tudo que o papel aceita tudo, né? Tudo no papel é bonito, né? Mas a intenção do canal aqui é passar o dia a dia mesmo. Ah, o PPRA morreu, agora é PGR. Mas na prática está acontecendo, né? Então, assim, no meu mundo, né, que eu estou, eu ainda não recebi nenhum. O pessoal está apresentando ainda os PPRAs, né? E a gente está tentando fazer essa mudança para o PGR, mas por isso que eu até fiquei curioso de saber se você já recebeu algum, mas só PPRA mesmo. Ainda está rolando PPRA, né? Ainda estamos na ativa aí com PPRA, por enquanto eu não recebi nenhum PGR. Mas, cara, é legal você falar sobre isso, né? Assim, o pessoal fala, agora acabou o PPRA, acabou. A Lilian que foi presente aí, ela vai confirmar isso, né? A gente fala sobre gerenciamento de processos, cara, desde quando? Desde 2010, lá, desde a época que a gente se conheceu lá atrás, né, quando a gerenciadora, a gente já discutia sobre esse aspecto, e agora é um aspecto que vem à tona, né? Se você pegar, assim, intrinsecamente, o que estabelece a NR1, a NR9, as atualizações dessas novas normas, ela fala sobre gestão, né? Uhum. Gerenciamento, né? Gestão, gerenciamento. Como que você está gerindo o seu risco? Né? O que é risco? Como que está relacionado o seu risco à sua atividade? Quais são as suas medidas de controle, né? O que é risco? Qual que é a potencialidade disso? Então, a gente vem discutindo isso daí desde lá de trás, cara. E que bom, Fabiano, assim, agora, num cenário geral, que bom que isso entrou em vigor, de fato, né, cara? Porque a gente tem uma atualização setorial, né, cara? A gente precisa agora, a gente que eu falo de um modo geral, nós profissionais da área, a gente precisa agora falar uma nova linguagem, né? Que é a linguagem de gerenciamento. Antes, quando você tinha lá aquele antecipação e reconhecimento para você elaborar um programa de prevenção de riscos ambientais, PPRA, hoje não. Hoje, para você elaborar um programa de gerenciamento de risco, você já fala sobre matriz de risco. Olha que diferença, né? Um aspecto totalmente diferente. E aí requer do profissional um conhecimento mais afinco, né? Requer do profissional que está desenvolvendo esse programa, esse controle dentro de uma empresa,
muito mais, uma sacada muito melhor do que simplesmente você elaborar um documento ali e ele ficar na gaveta, você vai só se preocupar com as datas de renovação ali, todo ano, que é o que acontecia, né, cara? Verdade. Ô, Léo, queria que você desse uma dica também para a galera, cara. Isso daí é bem complicado. A gente trabalhava com fiscalização de obras, né? E a gente tem ali as empresas contratadas, que na maioria das vezes davam uma dor de cabeça gigantesca, né? Qual é a dica que você dá para o pessoal que está começando agora ou que está recém-formado para fazer um plano de ação para conseguir, né, adequar essas atividades, adequar essa empresa? Porque às vezes o cara está começando, né, e ele fala assim, pô, mas está tudo errado. Um monte de não conformidade no campo, chega documento tudo errado, documento vencido, PPRA está de um jeito, ou não bate com o PCMSO, não bate com o risco do ASO. Qual é a dica que você dá para essa galera que está começando para conseguir acertar a casa, assim, um plano de ação, assim? Qual é o norte que você dá para essa pessoa que está começando agora? Primeiro ponto é não se desesperar, né? Eu acho que é o principal ponto. Não se desespere, né? Separe ali quais são os itens obrigatórios que você deve cumprir, que a legislação estabelece, né? Como obrigação, como item importante para o seu trabalho, né? Então, ou faça, cumpra ele, e aí, após esse cumprimento, esse entendimento, você parte para o operacional. Opa, pera lá. Então, eu tenho já meus programas estabelecidos ali, já está tudo ok, e agora, meu pessoal, todo mundo treinado? Todo mundo tem capacitação? Obviamente que o melhor cenário é você estar dentro de um contexto todo adequado, né? Mas é o que você falou, eu cheguei numa obra, está tudo bagunçado, o que fazer? Então, assim, regulamente seus procedimentos de trabalho, estabeleça procedimentos que sejam factíveis à sua realidade, né? Desenvolva, teste-os ali para ver se está tudo ok, e aí você vai para o operacional, pega toda a sua equipe, treina, capacita todo mundo com procedimentos de trabalho fáceis de ser entendidos, né? Porque é uma dificuldade muito grande que a gente vê aí no dia a dia. Os procedimentos são entendidos pela parte técnica, né? A parte técnica ali, ele tem total entendimento sobre os procedimentos de trabalho e você vai perguntar para o cara que executa o próprio trabalho, ele mal conhece, né? O cara fala, não, o que é isso? Então, assim, deixe com que as pessoas que estejam ali na execução tenham entendimento desses procedimentos, né? E aí treine, capacite a galera. E aí, obviamente, que isso, dado um período, você vai só reformular esses procedimentos de trabalho, você vai só retreinar as equipes de trabalho, né? Você vai só acompanhando todo o executivo, tudo que já foi executado. Então, acho que a principal dica é essa, Fabiano. Legal. E uma outra dica que eu queria que você desse para o pessoal. Beleza, se formei como técnico de segurança do trabalho. Qual é o próximo passo? Que eu sempre falava para a galera, não para só no curso técnico, porque, cara, você vai se limitar muito e você precisa de cursos adicionais, né, cursos extras. Qual é a dica que você dá para a galera que está começando agora, que ou está estudando segurança do trabalho, técnico, tá? Ou acabou de se formar? Você acha, quais são os cursos, qual é a trilha para seguir aí? Eu acho que a trilha é ter objetivo, cara. Porque o que eu vejo muito, né, na galera que está em formação, e aí o pessoal na área, eu me incluo nessa também, que eu estive, né, na fase, sentado na cadeira, estou até hoje sentado na cadeira aprendendo, mas você fica ali ouvindo todo mundo, aí o cara vai fazer curso de bombeiro civil, aí o cara vai fazer um curso voltado... Então, assim, tenha segmento, saiba, trace uma meta e, pô, olha, eu acho legal o desenvolvimento dos programas. Pô, então, foque nesse objetivo. Pô, eu acho legal a área de treinamentos. Olha, então foque ali na área de treinamentos e busque capacitação voltada às áreas de treinamento. Pô, eu não gosto de nada disso, pô, meu negócio é só acompanhar a execução da obra. Então, busque treinamentos que vá te favorecer a uma capacitação,
a você desenvolver novos treinamentos aí da equipe de trabalho, enfim. Então, eu acho que o primeiro de tudo, Fabiano, é ter objetivo, é saber onde você quer atuar. É não saber, assim, é ter ciência de que o técnico de segurança não vai atuar única e somente em uma obra. Você tem diversos segmentos de trabalho para atuar. E aí tem objetivo. Pô, eu gosto da parte de desenvolvimento, que é o que eu sempre gostei, então eu sempre tive ligado a essa área de desenvolvimento de programas, de procedimentos de trabalho, então me especializei nisso. Pô, gosto de treinamento, então foque em treinamento, busque junte suas forças para a área de treinamento. Ah, eu gosto só de... Tanto para técnico como para engenheiro também, né? De um modo geral, cara, de um modo geral, acho que não tem limitações aí, tanto para técnico quanto para engenheiro. Obviamente que a equipe técnica tem mais um contato ali, né, com o desenvolvimento, né, com a capacitação do que propriamente os engenheiros, mas isso vale para as duas áreas, tá? Então, obviamente que o engenheiro, assim, ele precisa, sim, buscar também uma qualificação, mas uma qualificação dentro de uma área mais de gestão, né, de entendimento de procedimentos de trabalho, porque aí está a critério do engenheiro desenvolver, né, de um modo geral, procedimentos de trabalho, mas acho que isso vale para as duas formações, tá, Fabiana? Não tem restrição alguma. Léo, eu falei pra você, cara, eu falei, ó, 1 hora vai passar voando. Você falou assim, cara, vamos fazer uma live de 1 hora, vai ter assunto pra fazer 1 hora. Cara, bateu 1 hora. Eu quero agradecer toda a galera que assistiu, que mandou pergunta. Galera, vou postar essa entrevista aqui no Instagram e no YouTube. Depois eu vou mandar o link, a galera que puder compartilhar no YouTube também. Ô, Léo, queria que você tem consultoria, né, que eu tô sabendo? Para a galera que quiser entrar em contato com você aí, com a sua consultoria aí, como é que a pessoa faz? Cara, nós estamos no Instagram lá, então quem puder seguir aí, @Interlabore Consultoria, segue a gente lá, sempre postando dicas aí, né, trabalhos também que a gente executa. E aí, se puder, claro, Fabiano, eu vou deixar, se eu conseguir aqui, obviamente, né, deixa eu ver se eu consigo ter essa habilidade tecnológica aqui, engenharia. Mas aí depois você me passa que vai escrevendo aí, que eu vou colocar também no YouTube, né? Eu coloco na descrição do vídeo seus contatos, para a galera que quiser entrar em contato com o Leonardo aí, é um, profissional fodástico aí. É isso aí, ó. Esse aí é o e-mail, né? Engenharia interlabore.com.br. Show de bola. Eu vou colocar esse e-mail também na descrição do vídeo, tanto aqui no Instagram, como também no YouTube. Para a galera que quiser entrar em contato com o Leonardo aí, precisando de alguma coisa, manda um e-mail aí. Segue no Instagram também. No Instagram você tá como? Tem a página do Instagram, Interlabore Consultoria. Tá tudo Segue junto? lá, Interlabore Consultoria, tudo junto. Beleza, show de bola. Instagram. Fabiano, é o que eu te falei, cara. Máximo respeito, assim, obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço. Continue nessa luta aí, pô, admiro demais você. E assim, obviamente que eu represento aqui, a gente falando sobre ferrovia, mas existem diversos profissionais que hoje estão na ferrovia, então assim, me coloco como uma representatividade assim, de excelentes profissionais, no qual você se inclui também, e profissionais que estão hoje na ativa, a própria Bruna, a Lilian, eu vi aí o Roberto Forne que passou, entre outros. Cara, excelentes profissionais que trabalham e trabalharam na ferrovia, e aí a gente é uma somatória de vários conhecimentos, né, cara? A gente sempre aprende, todo dia é um aprendizado. Acho que a frase é a gente desconstruir nosso saber para a gente poder desenvolver novos conhecimentos, cara. Acho que essa é a frase. Essa é a frase. E aí sempre aprendendo, né, cara? Show de bola. Galera, obrigado. Léo, brigadão mesmo, viu, cara? Show de bola. Curti muito essa entrevista aqui, cara. Eu que te agradeço. Desculpa aí todo o desencontro, mas, pô, bacana. E aí, me convide mais vezes, cara. Estou à disposição aí. Sempre vamos fazer outras ali. Vamos fazer o Robertão aí, ó. Faca na NR. O Roberto Flávio. É isso aí, ó. Priscila Poletti. Show de bola. Bacana.
À disposição, Galera, Fabiano. As ordens. Obrigado aí pelo convite. obrigado você, cara. Um abraço. Valeu, valeu, valeu.